Olá galera, a gente vai nesse momento iniciar a produção aqui do material que vocês irão utilizar para poder realizar as atividades domiciliares, tá certo? A gente vai entrar num conteúdo novo na disciplina de JavaScript, PHP e MySQL. A gente vai estar tratando desse conteúdo que é o conteúdo de arrays, né? Vetores e matrizes na linguagem JavaScript. E a gente vai estar trazendo para vocês o conteúdo, né, com explicações, com práticas. E em seguida a gente vai passar uma atividade de fixação, que é um exercício na criação de algoritmos e resposta de questões sobre o assunto, né, sobre o conceito arrays, tá certo? Então a gente vai começar agora, vamos falar um pouquinho sobre as características e sobre as propriedades que um array possui na linguagem JavaScript, tá certo? Então eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Um arquivo para poder a gente trabalhar os nossos testes, tá bom? Vou colocar aqui um HTML padrão que toda página tem, tá? Tag body, fecha body. Pronto, salvar aqui na minha área de trabalho, com o nome arrays.html. E a gente vai testar agora os códigos nesse nosso arquivo, tá bom? Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre os conceitos dele, né? O que é um array, para que ele serve, o que ele faz, né? A gente já viu isso na linguagem de programação Pascal, quando a gente estava vendo lógica de programação, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre JavaScript. Primeiro, né? A gente já sabe que um array é uma variável do tipo composta, ou seja, ela vai permitir que eu guarde mais de um valor em uma mesma variável, né? Portanto, ela é uma variável especial, né? E se você tiver uma lista de itens, é interessante você sempre utilizar arrays, né? A gente aprendeu isso no primeiro semestre, quando a gente trabalhou linguagem de programação, né? Lógica de programação. O que acontece é que toda vez que você precisa armazenar diversas informações, não tem sentido você criar várias variáveis. Existem variáveis especiais com mais de um local que permitem guardar diversos valores. É o caso dos arrays, tá certo? Aqui nós temos um exemplo, né? Por exemplo, se eu precisasse guardar 3 carros, eu teria que criar 3 variáveis distintas, né? Carro 1, carro 2 e carro 3. Mas aí vem aquela questão, e se eu precisasse fazer uma estrutura de repetição em cima desses valores para poder trabalhar com eles? Ou se eu precisasse ter valores a mais, além desses 3, né? Como acessar esses valores de forma padrão? Então, dessa forma, criando variáveis separadas, ficaria bastante complicado, né? E para isso que existem, então, os arrays, tá certo? Vamos lá. O que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui, criando um array, tá certo? Olhem, se toquem como é que funciona aqui a sintaxe, né? A sintaxe do array aqui. O que é que nós temos? Nós temos a palavra reservada var, seguida do nome que eu quero dar para o meu array, o igual, e aqui nós temos os itens que cada array vai receber, tá certo? E aqui nós temos um exemplo prático, ó, variável cars, certo? Ela fica igual, ou seja, recebe, aí eu abro colchetes e coloco os meus valores separados por vírgula. Então eu posso dizer que esse array cars, ele tem 3 itens, e todos esses itens são do tipo string, são texto, não é isso? Essa é a primeira forma que eu tenho de criar um array em JavaScript, tá certo? Aqui a mesma forma eu posso fazer quebra de linha, ou seja, eu posso criar separando por vírgula assim, também ele aceita, é a mesma coisa da linha anterior, não mudou nada, tá bom? Só um exemplo de possibilidade para ficar mais organizado. E aqui nós temos uma segunda forma de criar um array, que é como? Eu crio uma variável, cars, e atribuo a ela a função new array. Quando eu faço new, eu estou criando um objeto do tipo array. Porque vale lembrar que o array, na linguagem JavaScript, ele é um objeto. Tá certo? O que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo a mesma coisa desse comando. Veja que aqui eu simplesmente atribuo igual e já mando os valores direto no array. Aqui não, aqui eu estou criando a variável, estou criando um objeto tipo array, e nesse objeto eu já passo aqui os itens que esse meu array vai ter. Qual a diferença desse para o outro?
somente a forma de criação. Ambos vão ter a mesma circunstância. Em outras palavras, na memória, o que é que a gente vai ter? Na memória, a gente vai ter isso aqui, ó. Nós vamos ter simplesmente uma variável de 3 locais, tá certo? Chamada carros. No caso, car, foi o que nós chamamos lá. Aqui dentro, nós vamos ter o primeiro carro, o segundo caso e o terceiro carro. É isso que vai acontecer na memória ao executar esse código ou esse código. Tá certo? Muito bem. Outra forma de atribuir valores a um array é você atribuir diretamente pelo índice. Tá certo? E aí é necessário lembrar que índices em array JavaScript iniciam no 0. Diferentemente do Pascal, que a gente aprendeu, que iniciava no 1. Tá certo? Então, em JavaScript, os arrays, o índice inicial é 0, depois nós temos o índice 1 e o índice 2. Então, se eu quisesse mostrar, por exemplo, o valor que está, o valor Volvo, eu teria que fazer assim, ó. Alert, car, o que é que ele ia fazer? Ele ia simplesmente mostrar o valor que está no array car índice 1, no caso, Volvo, é o que iria sair na tela, tá certo? Então, basicamente, esse é o funcionamento de um array, né? Se eu quisesse, por exemplo, mudar o valor que está no índice 2, como é que eu faria? Eu faria car 2 recebe Fusca. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente colocando no índice 2 do array cars o valor Fusca, certo? Então isso aqui iria apagar, né? O BMW ia sair daqui, tá certo? E a gente iria modificar esse valor na memória, iria ficar, no caso, o Fusca, a partir de agora. Beleza? Bom, então basicamente é assim que um array funciona na linguagem JavaScript, tá bom? Essa é apenas a introdução de funcionamento. Eu vou daqui a pouco trazer um novo vídeo para vocês com exemplos de criação de arrays e como mostrar um array, tá certo? Valeu, até daqui a pouco.